falar de um personagem Disney muito bacana e muito especial. Criação de Carl Barks. Gente, olha lá, vamos falar do Professor Pardal, pessoal. Fichas Disney número 9, com o Professor Pardal. Ano de criação, 1952 nos Estados Unidos. Foi uma das mais geniais criações de Carl Barks para os estúdios de Walt Disney. Ele revolucionou Patópolis com seus inventos arrojados. Primeira história publicada no Brasil. Falam os animais, na revista Pato Donald número 92, em agosto de 1953. Gente, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essa revista do Pato Donald, hein? Original. Características: vive concentrado em soluções para os grandes problemas. Mais desligado do mundo, seus inventos mais trazem problemas do que resolvem, apesar de estar sempre tentando ajudar as pessoas. Invento mais famoso é o ajudante Lampadinha, que muitas vezes é quem conserta os estragos causados pelas grandes invenções do Professor Pardal. Namorada é a Ermengarda. Inimigo e maior rival é o Professor Gavião, que se diz inventor, mas só sabe roubar as ideias do Professor Pardal. E olha que legal, no grande livro Disney, publicado no ano de 1977 pela editora Abril, está também falando do nosso Professor Pardal. Gente, pesado esse livro, hein? O grande livro Disney. Vamos ver? Na página 129, a história do Professor Pardal. A história do Professor Pardal. Os cientistas são geralmente apresentados como aqueles sujeitos desligados, que andam olhando para a lua e pisando nas poças de água. Mas não é bem assim. Os cientistas apenas parecem distraídos porque estão sempre concentrados, pensando, procurando soluções para os problemas que afligem a humanidade. O fato é que se não fossem esses homens aparentemente malucos e suas invenções aparentemente extravagantes, nós ainda estaríamos vivendo como no tempo das cavernas. O Professor Pardal é um desses cientistas inventores. Como a maioria desses homens, ele está tão à frente do seu tempo que as suas invenções no início causam mais confusões do que qualquer outra coisa. É claro que isso acontece principalmente porque as pessoas têm o costume de desconfiar de tudo que é novo. Quando apareceram os primeiros automóveis, por exemplo, as pessoas demoraram a aceitar aquelas máquinas barulhentas, fumegantes e complicadas. Além disso, não havia postos de gasolina, nem trocavam-se as peças com facilidade. Era muito mais seguro, sem sombra de dúvida, viajar de carruagem. Foi preciso que surgisse um magnata como o tio Patinhas, que acreditasse na nova invenção e se dispusesse a financiar a sua produção industrial. Só então, muitos anos depois de inventado, o automóvel popularizou-se. O Professor Pardal surgiu em 1952 e foi mais uma das geniais criações de Carl Barks para os estudos Disney. Logo no ano seguinte, apareceu Lampadinha, o fiel assistente do professor. Esse bonequinho eletrônico é a maior invenção do próprio Pardal. Ele pensa e age como um verdadeiro ser humano, chegando até a tirar o Pardal das mais perigosas situações. Vamos conhecer agora a revista onde tem a primeira história do Professor Pardal publicada aqui no Brasil, no Pato Donald número 92, de agosto do ano de 1953. Olha só que linda essa revista, gente. Estado de banca, hein? Na página número 19 está a primeira história do Professor Pardal.
Falam os animais, por Walt Disney. História completa. O professor Pardal pertence a uma tradicional família de inventores. Seu avô revolucionou a vida de uma pacata cidadezinha do interior, chamada Monotonópolis, com seus inventos malucos. Finalmente, ele aprontou uma confusão tão grande que foi obrigado a mudar-se para Patópolis com toda a sua família. Ainda menino, Pardal já mostrava seus pendores inventivos. Nos concursos de ciência da escola, ele sempre tirava o primeiro lugar, apresentando uma invenção qualquer. Até que um dia ele decidiu presentear sua professora não com uma simples maçã, mas com um pequeno robô que apagava o quadro negro sozinho. A professora levou um susto enorme com aquela aranha mecânica e Pardalzinho foi proibido de inventar. No início de sua carreira, depois de adulto, Pardal encontrou muitas dificuldades. Os habitantes de Patópolis teimavam em considerá-lo maluco. Porém, logo passaram a respeitá-lo como um benfeitor da cidade, por causa de suas invenções úteis. O professor Pardal está longe de se aposentar, mas quando esse dia chegar, Patópolis não vai precisar se preocupar, pois o sobrinho de Pardal, Pascoal, já começa a revelar-se um inventor.